reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Eu venho declarar, Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre nós, Deus. Que nessa noite o Senhor venha ser o céu na terra, Pai. Que a tua presença, Deus, inunde, Senhor, os nossos corações, Deus. Começou a igreja assim, a gente não tinha templo, nós não tínhamos nada, não tínhamos nome, não tínhamos estrutura, mas nós tínhamos aquela sede, nós estávamos realmente vivendo o primeiro amor e a vontade de fazer a vontade de Deus. A primeira coisa a ressaltar é a soberania de Deus. A forma como eu fui chamado por Deus é uma forma que hoje a gente quase que abomina, pelo perigo que é. Porque eu era ímpio, ateu, não acreditava nessas coisas e me convidaram para tocar violão porque não tinha ninguém para tocar. E o primeiro culto da Igreja Luterana Renovada eu estava tocando violão, não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, não queria saber de Jesus. E fui como um peixe mesmo. O que me marcou muito quando eu me converti, né? Eu comecei a participar da igreja luterana, eu saí de uma igreja católica e quando eu saí, muitos de meus parentes disseram, daqui a pouco ela está de volta, isso aí é só uma questão de tempo. E quando chegamos lá, estava uma bênção, fomos muito bem recebidos, aqueles abraços, os hinos, tudo nos encantou muito, estava maravilhoso, o evangelismo, que era feito com as irmãs que iam buscar as pessoas em casa, a igreja estava crescendo, os cultos eram sempre cheios. Mas aconteceram alguns problemas, o Espírito Santo de Deus veio e agiu, e por causa do mover de Deus naquele lugar, nós fomos convidados a nos retirar. E eu disse, e agora? Ai de mim, porque alguns estavam apostando que eu não ficaria numa igreja evangélica por muito tempo. Na verdade, aquilo tudo marcou muito a vida da gente. E a gente não imaginaria que a gente estaria hoje nessa proporção. Estamos comemorando 20 anos de Comunidade Evangélica Luterana Renovada. Como nós estávamos lá no início, isso para mim é muito claro. E uma lembrança que me vem sempre é assim, quando nós fazíamos as primeiras reuniões, estávamos para decidir que nome nós íamos dar à nova comunidade que estava surgindo e como que nós faríamos, quem seriam os pastores, aonde que a gente iria se reunir, o que a gente ia fazer, qual seria o nosso foco, qual a direção de Deus para nós nesse momento. Eu lembro que várias vezes eu falei assim, gente, nós precisamos pensar de uma igreja, em uma igreja para daqui 20 anos, uma igreja para os nossos filhos, uma igreja para os nossos netos. Nós não podemos pensar só aqui e agora. Chega, filha. Você está assistindo TV a manhã inteira. Almoçar a esta hora? Mas você acabou de tomar café. Dentro de casa não é lugar para jogar bola. Ora, filhote, você ficou uma gracinha. Minha mãe não me entende. Elas precisam nos dar mais liberdade. Apoiado. Queremos ver TV à vontade.
vontade. Brincar aonde quisermos. Comer a qualquer hora. E nada de gravatas ridículas. Vamos conversar com elas. Eu sei que vão entender. E agora eu vejo na minha vida, na vida das crianças, o que acontecia comigo, né? Eu vejo que eu, como professora do Ministério Infantil, estou plantando no coração dos pequenos o que foi plantado na minha vida. Que na Bíblia diz, lá em Provérbios, que ensina a criança no caminho em que deve andar, para quando for mais velho não se desvie dele, né? Eu tenho 27 anos e eu nunca me desviei. Claro que todo mundo tem pecados, todo mundo tem defeitos, todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito, senão já teria sido arrebatado, né? Então, nesses meus 27 anos, eu nunca me desviei. E é um orgulho que eu tenho, né? Um orgulho que é uma honra, na verdade, né? Porque eu fui escolhida por Deus desde o ventre da minha mãe, desde pequena. Eu tô na igreja e eu tô servindo o Senhor. E eu sou muito grata a Deus por esse privilégio. O que eu lembro é que a gente ia pra escolinha sempre, a gente aprendia da palavra de Deus na escolinha e sendo gradativamente, né? Cada criança tinha a sua idade e cada idade tinha uma salinha específica. E nas salinhas a gente aprendia sobre a palavra de Deus, sobre como incentivar as pessoas a virem à igreja também. Meus pais foram muito importantes para mim nessa caminhada com Cristo, porque eles sempre me trouxeram para a igreja. Mesmo na dificuldade, mesmo a gente não tendo, ou às vezes não tendo como vir na igreja, mas a gente sempre dava um jeito e a gente vinha na igreja. Isso foi muito importante para o meu caráter, para a minha vida, né? Porque assim eu aprendi a como conhecer a Deus. Eu me sinto muito feliz em fazer parte da família luterana renovada, né? Minha família toda está integrada nesse plano e é o que mais me deixa feliz. Minhas filhas praticamente nasceram e cresceram dentro da igreja, minha esposa, e todos nós estamos muito felizes de fazer parte dessa família. Pensando nesses 20 anos, Deus foi muito, mas muito bom para conosco. Ele nos livrou de laços, de seguir ventos de doutrinas. Ele nos manteve firme na sua palavra. Erramos, tropeçamos, mas graças a Deus Ele nos manteve numa linha daquilo que Ele nos chamou, dos 5 ministérios que Ele tem para a igreja. E nós queremos sempre, somos uma igreja de muita gente envolvida em liderança, trabalhando. E a gente encontrou uma grande dificuldade também, eu lembro no começo, é que o nosso trabalho era um trabalho diferenciado dos outros que já existiam, na verdade, isso 20 anos atrás, né? Tanto é que a gente não tinha um pastor, não começamos com um pastor, começamos com um grupo de pessoas, um presbitério que direcionava o trabalho ministerial. E isso foi muito diferente, sabe? Até hoje tem sido diferente e até hoje é um trabalho mais complicado, mais difícil, né? Porque não tem aquela pessoa assim que ela determina, ela direciona, não, é um grupo de pessoas e tal. Então isso sempre foi mais complicado, mas a gente sempre sentiu de Deus que esse era o caminho. Isso às vezes até é um problema, às vezes é um caminho mais difícil, ver a concordância de todo mundo, ter que todo mundo tá realmente exercendo isso que é o nosso lema desse ano, que é a unidade, e é muito difícil a gente ver como há uma luta verdadeiramente espiritual para que isso não aconteça, mas Deus, na sua bondade, o Supremo Pastor, sempre nos reuniu como seu rebanho e nos permitiu caminhar, seguindo os seus passos. E aqui estamos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
coisas que mais me marcou na luterana desde o princípio é o amor, né? E eu sempre digo que eu fui ganha para Jesus num abraço, num único abraço, né? De quem? Da pastora Marilu, né? Na frente da igreja tradicional, era um culto de quarta-feira à noite, né? Eu fui recebida na entrada da igreja com um abraço. E naquele abraço eu senti pela primeira vez a expressão do amor de Deus por mim, né? Então às vezes a gente acha que precisa saber fazer muita coisa, né, para o Senhor, precisa falar bem ou precisa ter muitos dons, mas o que a gente precisa realmente é ter o amor de Deus na nossa vida e aí transmitir esse amor, né? Então eu fui ganha por Jesus num abraço, né? Então se eu olhar para trás, uma das coisas que me marcou lá do início, lá na igreja tradicional, foi o abraço da pastora Marilu, que transmitiu aquele amor, né, o amor de Deus por mim, e estou firme até os dias de hoje, 20 anos caminhando junto, e eu acho que a igreja continua tendo esse amor, né, de acolher as pessoas, a gente se sente realmente em família, é uma delícia estar aqui, é uma delícia caminhar com os nossos pastores, é muito gratificante, eu sou muito grata a Deus por isso. Foi exatamente na época que eu me converti, que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E então foi uma explosão na minha vida em dois sentidos, né? Um pela conversão, por eu ter conhecido o amor de Deus, e outro por ter vivido uma saída de uma igreja e o início de uma nova igreja, né? E o que mais marcou para mim na época foi a ação do Espírito Santo. Nós éramos 40 pessoas em média, 40 adultos mais crianças, e como o Espírito Santo falava, como o Senhor mostrava, como o Senhor fazia o sobrenatural no meio desse povo, e como o Senhor conduziu de forma que Ele sempre esteve presente, sempre dando força, sempre dando uma palavra de ânimo e conduzindo e fazendo o povo crescer. Então, de 40 pessoas, hoje nós somos quantas congregações? Né? Então, uma igreja grande, uma igreja com princípios bíblicos, uma igreja coerente em suas pregações, uma igreja crente na ação do Espírito Santo, né? E no poder de Deus. E isso foi o que mais me marcou. Na realidade, nós não tínhamos nome por um bom tempo, nós não tínhamos nome. Nós nem tínhamos pastores, mas nós tínhamos uma unidade muito linda nesse pequeno grupo. A história que eu presenciei, eu creio que deu muito certo a luterana, que eles sempre falavam e que eu sempre via, assim, desde criança, desde a infância, que eram pessoas que eram amigas. Antes de qualquer coisa, eles sempre foram muito amigos e sempre se cuidaram. Então a igreja nasceu desse laço de amor, assim, entre eles mesmo, entre essas 30, 35 pessoas, que decidiram fazer algo diferente, que decidiram encarar, né? Deus agiu na minha família, não na minha família só, na minha casa, mas na minha família maior, das minhas irmãs, né? Deus agiu, a família inteira, depois converteu as irmãs, os cunhados, sobrinhos, namorados de sobrinhos, e foi, né? Hoje nós estamos aí. E é uma obra maravilhosa, né? Aquilo que Deus tem feito. E eu glorifico a Deus por esses 20 anos dos irmãos, né? Muitos começaram, não estão mais, passaram, né? Foram, e muitos deles não estão aqui no ministério, mas continuam na fé, homens e mulheres de Deus, trabalhando na obra de Deus, ministrando, cuidando de outros ministérios. O que importa para nós não é a placa, o que importa para nós é realmente que a pessoa fique firme, né? Continue caminhando com o Senhor, isso é o nosso objetivo. E a gente teve isso muito forte sempre, sabe? Eu tenho a Igreja Luterana Renovada como uma segunda família, né? A minha principal família, né? Que é a família de Deus. E nesse momento tão importante, Senhor, onde nós realmente queremos dar com alegria. Conheci a verdade, como diz na palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Realmente aconteceu comigo. Sobre o Deus que sabe me maravilhar.
ficou claro, vamos dizer assim, caiu a ficha quando eu vi o resultado do censo de 2010 da cidade de Criciúma, que a gente foi ter acesso bastante tempo depois, acho que 2 anos depois, não sei, acho que foi 2012 que saiu, não lembro bem quando que saiu esse resultado, mas eu vi estampado assim no jornal e ali estava, né, citada entre as poucas, né, que são citadas, que tinha mais membros, vamos dizer assim, estava a luterana, e eu fiquei muito alegre com isso. Ali caiu a ficha de, nossa, realmente nós somos igreja, nós estamos aqui, e isso alegrou muito o meu coração, porque eu sei que foi um projeto de Deus para nós, né? Que não foi simplesmente uma ideia nossa, e sempre é uma coisa que eu gosto de dizer, porque eu acho que isso precisa ser lembrado, Babi, para gerações futuras que vêm, é que essa igreja existe porque uma outra não pôde nos conter. Uma outra igreja teve a sua estrutura se tornando tão forte que não pôde conter as pessoas. E o desejo mais sincero do meu coração é que a Luterana Renovada nunca seja assim. Nunca tenha uma estrutura tão forte que não possa conter as pessoas, os jovens, os idosos, os novos, os perdidos, os que precisam de médico, para que a gente possa sempre ser uma estrutura para não cair, mas contendo sempre todos aqueles que o Senhor nos acrescentar. Mas glória a Deus que foi para o crescimento da igreja, né? Porque hoje nós estamos aqui, depois de 20 anos, a igreja continua cada vez maior, crescendo, Deus frutificando, o trabalho sendo edificado, nós edificados também em Cristo, porque nós não deixamos a nossa fé, nós nos grudamos um pequeno grupo, mas não deixamos essa chama se apagar. Nós, como irmãos, nós nos amamos, ficamos juntos, continuamos a adorar o Senhor, continuamos a ofertar para o Senhor, e a igreja cresceu, se multiplicou, e hoje a gente vê o resultado. Então a gente pode concluir que realmente foi de Deus. Deus está nesse trabalho, Deus está nesse ministério, né? Lutas, né? Claro que a gente sempre tem, dificuldades a gente sempre encontra. É onde tem pessoas, tem dificuldade, né? Porque cada um vem com um pensamento, cada um com as suas ideias, enfim. Mas, como já foi falado aqui, o amor de Deus, aquilo que traz a unidade, né? Aquilo que supera as diferenças, isso é que construiu esse trabalho todo. A Luterana Renovada, na verdade, sempre foi marcada por isso. Né? Não foi uma ou duas pessoas, muitas pessoas falam isso até hoje, desde o início até hoje, que nosso ministério sempre foi marcado pelo amor. Bom, para mim, assim, hoje, para mim é um prazer, foi um privilégio, né? Estar desde o começo nesse trabalho, né, da Igreja Comunidade Evangélica Luterana Renovada, né? E a minha conversão, assim, na época, assim, marcou muito, assim, foi um ato, assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida, através do estudo bíblico, né, que fizeram na minha casa. Na época eu ainda era solteiro, né? E através do estudo bíblico, uma pessoa assim que me chamou a atenção, que olhou nos meus olhos e falou que Deus tem poder. Isso marcou profundamente meu coração, assim, ó, que até então eu vivia assim, crendo em Jesus, um Deus de longe, né? A gente só cria, era mais um ritual, né? Era mais uma coisa muito religiosa. E a partir do estudo bíblico que começou feito lá em casa, através da Clemar, né? Que fez o estudo lá em casa, que eu comecei a ver assim algo diferente. Algo assim no meu coração que eu tentava preencher com outras coisas e só Jesus podia preencher. E através daquele estudo bíblico, através do amor das pessoas que me ganharam para Cristo, né? Eu não vim pela dor, não vim pelo sofrimento, mas eu vim através do amor assim, das pessoas. A nossa casa sempre foi de portas abertas para as pessoas, assim, e vi muitas vidas sendo transformadas, pessoas saindo curadas da minha casa e tantas outras coisas assim que eu vi o agir de Deus através da vida deles. Isso serviu muito para o meu incentivo a respeito do cristianismo. Sempre tive dentro da minha própria casa, nos meus pais, um espelho do que era ser um cristão, do que era ser uma pessoa de Deus. Então, eu quero dizer para você que está escutando agora, que está vendo agora, que Deus dá certo na nossa vida. Deus, ele não ultrapassa os limites dele na nossa vida. Nós demos oportunidade para que Deus agisse. E Ele vai continuar dando oportunidade, não só para nós, mas para você também. Não esqueça disso. Deus é muito bom. Deus é bom sempre.
Eu quero falar que vale a pena servir o Senhor, vale a pena ter Jesus na nossa vida. Esses 20 anos que a gente tem de luterana, cada dia que passa a gente vê o quanto é maravilhoso, né? Não pense você que pelo fato de passar tantos anos assim, a gente enfraquece na fé. Não, pelo contrário. A gente passa experiências novas com o Senhor, assim como nós estamos passando lá no Projeto Renascer hoje. É uma experiência nova, linda, né, que a gente não tinha vivido até então. Então, por isso que eu digo para você, vamos celebrar essa festa de nós servirmos ao Senhor nesses 20 anos, que a gente possa servir o Senhor Jesus mais 20, 30, 40, 50 anos, o tempo que o Senhor quiser, que a gente possa sempre estar pronto a fazer a obra do Senhor, seja em que lugar for. Nós não podemos fechar os nossos olhos, né, para aquele que está perdido, que nunca teve a oportunidade de conhecer o nome de Jesus. E o Senhor Jesus, Ele nos disse que a gente seria testemunha em vários lugares ao mesmo tempo. Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a nossa Jerusalém, a nossa Judéia, a nossa Samaria, nós já chegamos e estamos chegando também para a glória do Senhor aos confins da terra. Quero também, de uma maneira muito especial, agradecer a todo aquele grupo de 40 pessoas que começaram lá no passado esse trabalho, né, que tiveram essa coragem, essa ousadia de Deus nos seus corações para estar levando esse chamado de Deus. E quero agradecer a esse grupo nesse momento por essa oportunidade que eles deram, né, à igreja de ter esse crescimento todo também nesse tempo. Quero agradecer também a vida de cada pastor, de cada líder, de cada membro que tem se doado, que tem feito, que tem nos ajudado de uma maneira ou de outra, né, compartilhado algo de Deus. E também agradecer a igreja no todo por estar junto, unido. E eu quero também agradecer a Deus porque até aqui diz a palavra dele que ele tem nos abençoado, né? Tem feito grandes coisas e nós sabemos que daqui para frente não vai ser diferente, porque eu sei que no meio da igreja existem pessoas que têm feito grandes coisas, muitas vezes não aparecem. Eu quero também agradecer a essas vidas que não têm aparecido, que não é pastor, que não é líder, mas que têm orado, que têm tirado o seu tempo para orar pelas nossas vidas. E eu quero agradecer de uma maneira muito especial a minha família, agradecer aos meus filhos, a minha esposa, e agradecer a todos que têm nos abraçado e de estar junto, tanto na alegria quanto na dificuldade, e saber que vale a pena servir a Deus, vale a pena orar, vale a pena chorar, vale a pena rir, né? E a gente está aí nesses 20 anos sabendo que Deus ainda tem grandes coisas daqui para frente com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, com a vida dos netos, né? E a gente quer deixar, nós queremos marcar essa geração a qual nós temos inserido, para que nossos filhos venham testemunhar das nossas vidas também. E agradecer a todos que têm nos ajudado a fazer esse ministério à frente, né, e adiante. E muito obrigado a todos e Deus abençoe.